Tá tudo certo a apresentação, todo mundo vendo? Sim. Boa tarde a todos, me chamo Antoninho Gabriel e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Previdência Social Brasileira em Colapso, Análise de Sustentabilidade e Propostas Estratégicas, sob a orientação do professor Dr. José Francisco Oliveira de Amorim. O tema central deste trabalho é o impacto do envelhecimento populacional na sustentabilidade da Previdência Social no Brasil, considerando suas implicações econômicas, fiscais e sociais também. A pesquisa ela vai investigar como as mudanças demográficas pressionaram o sistema previdenciário, tratando do aumento da expectativa de vida e da redução da taxa de natalidade. Sendo assim, o objetivo geral foi analisar os impactos do envelhecimento populacional na sustentabilidade da previdência social no Brasil, abordando as implicações nas contas públicas e no bem-estar dos contribuintes e beneficiários, visando informar a população sobre a atual situação da previdência e incentivar a busca por soluções pessoais estratégicas contra uma potencial crise previdenciária. Bom, então, a primeira seção do trabalho, desconsiderando a introdução, discute a seguridade da Previdência Social, analisando seu funcionamento e alguns fundamentos. Na próxima sessão são abordadas as questões demográficas e seus impactos sobre o sistema. Já a terceira sessão ela serviu para analisar a situação da atual conjuntura de maneira mais aprofundada, enquanto a última sessão explora a situação econômica do cidadão brasileiro e a importância da educação financeira e dos investimentos próprios como estratégia válida para reduzir a vulnerabilidade financeira e as restrições orçamentárias das famílias ao longo do tempo. Foi realizada então uma pesquisa documental e bibliográfica com abordagem pelo método dialético, por meio de um procedimento de pesquisa histórico e estatístico. O terceiro capítulo, sucedido de um capítulo contextualizante, analisou a questão demográfica e suas implicações para a sustentabilidade do sistema previdenciário. O estudo confirmou que o envelhecimento populacional representa um desafio significativo para as finanças da Previdência, dado o aumento progressivo do índice de envelhecimento. Esse fenômeno é intensificado pelo crescimento da expectativa de vida, que atualmente já ultrapassa os 72 anos para os homens e 79 para as mulheres, e também pela inversão da pirâmide etária, em que o número de adultos hoje já supera o de crianças e adolescentes. Além disso, também abordou-se o impacto direto da redução da taxa de natalidade e da diminuição da força de trabalho como fatores que comprometem a capacidade de financiamento do sistema. O atual déficit, que já apresenta valores absurdos, tende a se agravar ainda mais. Avançando para o quarto capítulo, constatou-se que a principal fonte de financiamento da Previdência é a contribuição obrigatória da população economicamente ativa, que é descontada diretamente da folha de pagamento destes trabalhadores com carteira assinada. As alíquotas elas variam de acordo com a faixa salarial, sendo de 7,5% para até um salário mínimo, que é um desconto aproximadamente de R$ 106, dados os valores antigos do salário mínimo. Então, apesar desse cenário amplo de arrecadação, o déficit ele bate recorde ano após ano, evidenciando sua fragilidade fiscal. Em 2022, por exemplo, o panorama fiscal do RGPS ele demonstrou 265,3 bilhões de reais em saldo negativo, mesmo com arrecadação de 544 bilhões. E esse montante ele se provou insuficiente para cobrir as despesas, que superaram a arrecadação em 48%, reforçando a constatação de que estamos caminhando para um ponto de não retorno no âmbito do equilíbrio econômico. Assim, podendo compreender a capacidade de pagamento, comprometer a capacidade de pagamento em outros setores da economia, agravando ainda mais essa situação. Então, outro ponto relevante, além do envelhecimento populacional, é a crescente quantidade de beneficiários do sistema, que não se limita apenas aos aposentados, mas também inclui os pensionistas. Em 2022, o total de beneficiários representava cerca de 15% da população, ultrapassando os 30 milhões de indivíduos no Brasil. Em comparação com 2010, esse número cresceu 57,4%. De novo, evidenciando o crescimento da pressão sobre o sistema. E no que se refere ao orçamento público, em 2024 os gastos com aposentadorias e pensões já superaram 920 bilhões de reais. E com previsão de ultrapassar a marca de 1 trilhão ainda nesse ano 2025. E esse montante representa quase 50% das despesas obrigatórias do Estado.
demonstrando o peso significativo da Previdência nas finanças públicas. Em termos práticos, isso significa que a cada R$ 10 gastos pelo governo, R$ 4,90 são destinados ao pagamento dos benefícios previdenciários, limitando a capacidade de investimento em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Desse modo, com o número crescente de beneficiários e uma base de contribuintes em declínio, a arrecadação tributária tem sido insuficiente para equilibrar as despesas com a Previdência, então o governo se vê pressionado a encontrar recursos adicionais para poder cobrir essas despesas. Assim, um aumento nos impostos pode ser visto como uma resposta necessária para financiar esse déficit. Nessa tabela, com um pequeno recorte temporal, percebe-se como a carga tributária brasileira vinculada ao PIB, que já supera os 30%, cresceu entre 2020 e 2022, com uma pequena redução em 2023. E esse cenário traz questionamentos sobre a eficácia das alíquotas atuais, pois, conforme a curva de Laffer, impostos excessivamente altos podem reduzir a arrecadação ao desincentivar o trabalho, o investimento e incentivar a evasão fiscal, o que indica que existe um nível ideal de tributação para poder maximizar as receitas. Bom, então, em outras palavras, esse pensamento indica que se a carga tributária continuar subindo, a arrecadação tende a reduzir. No quinto e último capítulo, são abordadas estratégias alternativas para poder minimizar a dependência do sistema previdenciário, enfatizando a importância da educação financeira e dos investimentos próprios. Discute-se como o planejamento financeiro adequado pode proporcionar maior segurança econômica na aposentadoria, reduzindo o impacto de incertezas relacionadas à sustentabilidade do regime previdenciário. E, além disso, são explorados alguns assuntos como a previdência complementar, a diversificação de investimentos e a necessidade de maior conscientização sobre a gestão dos recursos pessoais ao longo da vida laboral. O capítulo ele inicia expondo alguns dados sobre a situação financeira das famílias brasileiras, revelando que durante o ano 2024, em média, 77,2% das famílias estavam endividadas e 28,8% possuíam dívidas em atraso. Esses números reforçam a ideia de que grande parte da população enfrenta dificuldades na gestão financeira, que comprometem a capacidade de poupança e investimento. Assim, tornando ainda mais urgente a necessidade de planejamento econômico para evitar a dependência exclusiva da Previdência Social e garantir maior estabilidade financeira na aposentadoria. Avançando um pouco mais, são realizados alguns estudos e simulações de investimento considerando os 3 tipos de perfil de risco, que é o conservador, moderado e arrojado. Abordou-se temas como a previdência privada, o tesouro direto e investimentos em fundos imobiliários e ações. Então, nesse contexto, foram realizadas simulações para avaliar quais estratégias de investimentos apresentariam maior eficácia na relação risco-retorno. Os resultados indicaram que uma carteira com perfil moderado, equilibrando diferentes classes de ativos de forma mais homogênea, proporciona retornos mais consistentes ao longo do tempo. Essa abordagem permite uma melhor gestão dos riscos, promovendo uma segurança financeira mais sólida para o investidor, principalmente visando o longo prazo. Então, ao final, concluiu-se que os objetivos foram alcançados, tendo em vista que a pesquisa permitia uma análise mais aprofundada dos impactos do envelhecimento populacional na sustentabilidade da Previdência Social no Brasil. O estudo traçou um panorama histórico do sistema, identificando desafios recorrentes e projetando cenários futuros que evidenciam a catástrofe que a permanência de um descaso com a população pode gerar, que é um possível colapso financeiro. Então, desse modo, foram discutidas políticas públicas e estratégias individuais, como a educação financeira e a diversificação de investimentos próprios, como caminhos para mitigar os efeitos de uma possível crise previdenciária, oferecendo reflexões relevantes para a sociedade acerca do tema. A hipótese ela foi confirmada ao demonstrar que o envelhecimento populacional, combinado à redução da base de contribuintes, ela compromete severamente a sustentabilidade financeira do sistema. A pesquisa deixou evidente que, sem medidas corretivas robustas, o agravamento do déficit previdenciário ele é inevitável. No entanto, a falta de planejamento adequado reflete o descaso com uma questão que afeta diretamente a dignidade e o futuro dos cidadãos. Enquanto a população envelhece, o discurso oficial segue estagnado em soluções paliativas que nada contribuem de maneira adequadamente significativa.
Então, pode-se afirmar que a pesquisa apontou como resposta que o envelhecimento populacional representa um dos maiores desafios para a sustentabilidade do sistema. A análise apontou que, além da necessidade de uma postura responsável e comprometida com a gestão por parte do Estado, é necessário fomentar, principalmente na educação de base, a conscientização individual e coletiva sobre a educação financeira e alternativas de investimento, para que os cidadãos possam minimizar sua dependência de um sistema com desafios aparentemente sem solução. E obrigado pela atenção.